Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, a parte de Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 2, a família. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. E compartilha se você gostou dessa lição, tá bom? E hoje conosco aqui, nosso irmão Marcos. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos da TV Verdade Presente, que nós possamos honrar e glorificar o nome de Deus para esse estudo. Amém. Nosso irmão Jonathan, pela primeira vez aí, estreando nessa TV Verdade Presente, nosso canal, lá de São Luís, Maranhão. É um prazer, né? Do outro lado do país, irmãos, mas unidos, né? Graças a Deus. Amém. E é um prazer estar aqui para compartilhar, né? E aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmão Marcos, poderia dirigir uma oração? Acho que sim. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado seja o seu nome, porque mais um dia o Senhor nos concedeu a vida, a proteção e a oportunidade de estarmos aqui para escutar a tua palavra. Amém. Que o Senhor possa nos guiar, que o Espírito Santo seja o verdadeiro professor nesse momento, que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor unja nossa mente, nossos lábios, e que tudo que for dito aqui seja para a sua honra e sua glória. Amém. Perdoa-nos pelas falhas que cometemos até aqui e venha transformar a nossa vida para que venhamos a viver em santidade ao Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. O verso, para dar o início aqui, está na lição, o verso para memorizar. Diz assim, está em Provérbios, capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então, irmão Marcos, vamos aí, o seu comentário da introdução aí, o que você pode trazer para nós? Bom, irmão Alexandre, essa semana é um estudo muito interessante, né? Nós vamos ver aí um pouco da infância de Jesus Cristo, como ele foi educado, ele que é nosso exemplo, né? Ele é nosso exemplo não só quando começou seu ministério, mas ele é nosso exemplo desde sua infância. Embora nós não tenhamos tantos detalhes assim da infância de Jesus, o que nós temos já nos dá um bom exemplo, né? Para que nós possamos colocar em prática. E é interessante aí esse verso para memorizar, que falou, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. O povo lá de Israel, né? O povo judeu, mais especificamente, sempre que tem essa palavra na Bíblia, ouve, eles não interpretam igual nós, né? Nós, muitas vezes, quando nós ouvimos ouve, é no sentido de alguém falou e você escutou, né? O ouve para o povo judeu era relacionado diretamente com a prática, né? Então, quando eles falavam ouve o ensino do teu pai, ouviu e praticou. Era uma coisa que vinha de geração em geração ensinando ali, né, seus filhos as doutrinas bíblicas. E sempre que os filhos ouviam, essa palavra já estava diretamente relacionada com a prática. Aqui no Ocidente, hoje, nós não temos muito esse hábito, né? Não necessariamente uma pessoa que ouve alguma instrução vai colocar em prática, mas as crianças já eram ensinadas desde a mais tenra idade que quando a Bíblia fala ouve, automaticamente já estava ligado à prática, né? E aqui falou que durante a maior parte da história da humanidade, a educação ocorreu principalmente nos lares, especialmente na infância. Nós temos orientações aí no Espírito de Profecia, né? Dizendo que, nós vamos ver aqui mais para frente alguns textos, mas que a base da educação está onde? No seio da família, no lar, né? E essa educação, os responsáveis por essa educação são os pais. Então nós vamos avançar um pouco nessa ideia aí, que Deus possa nos ajudar, né? E que nós possamos compreender o verdadeiro significado da verdadeira educação. Amém. Glória a Deus. Irmão Jonathan, o que você gostaria de comentar aí para nós nessa introdução dessa lição aí? A gente observa, irmãos, que em Provérbios, quando ele fala, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Eu sou educador, e por profissão, né? E na educação, a gente percebe que a repetição
ajuda o aluno a compreender, né? A questão, por exemplo, dos cálculos. Quanto o aluno mais, né, produz, mais faz cálculos, mais ele abre a mente, expande, né, o raciocínio. E quando o texto fala, filho meu, ouve o ensino do teu pai, né, e não deixes a instrução da tua mãe, Deus está nos dando uma mensagem muito forte, porque ele fala esse mesmo texto, lá em Provérbios capítulo 6, verso 20, eu vou abrir aqui rapidinho. Provérbios capítulo 6, verso 20. Aqui diz assim, filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não abandones a instrução da tua mãe. Então, quando Deus quer nos ensinar, ele normalmente repete as coisas, né? O plano da redenção acontece simultaneamente em toda a Bíblia. Deus querendo nos ensinar. E a mesma coisa acontece aqui. O Senhor está nos ensinando, está nos dizendo que ouvir o ensino, né, e não deixar a instrução será de grande valia para a formação do caráter de uma criança, né? E Deus, ele fala isso desde o Éden, né? Mesmo Adão e Eva não sendo crianças, mas foram ensinados, ouvindo os ensinos de Deus. E também não se apartando das instruções, né, de Cristo lá no Éden. Ok, irmão, que benção, né? Tem um texto aqui na lição, está no Desejado de Todas as Nações, página 69. Diz assim, ó, desde os tempos antigos, os fiéis em Israel haviam dado muita atenção à educação dos jovens. O Senhor lhe tinha dado instruções para que desde pequenas crianças fossem ensinadas sobre sua bondade e grandeza, especialmente conforme reveladas em sua lei e demonstrada na história de Israel. Cânticos, orações e lições da Escritura deviam ser adaptados à mente em desenvolvimento. Pais e mães deviam instruir os filhos na verdade de que a lei de Deus é a expressão do seu caráter e que, ao receberem os princípios da lei no coração, sua imagem era gravada no espírito e na mente. Muito do ensino era feito oralmente, mas os jovens aprendiam também a ler os escritos hebraicos e os rolos do pergaminho da escritura do Antigo Testamento estavam disponíveis ao seu estudo. Olha que texto interessante, irmãos. Então, o ensinamento ali era sempre para gravar o caráter de Deus na mente dos filhos, oralmente, com salmos, cânticos, né? Alguém quer comentar esse texto? Uma parte interessante que eu achei nesse texto, que me chama muita atenção, aqui diz assim, muito do ensino era feito oralmente, né? A educação, até antes de surgir a escrita, sempre foi oral. É por isso que a gente não tem muito sobre a educação na Bíblia, porque o próprio Cristo, a educação dele foi oral, né? E aqui diz que mais os jovens aprendiam também a ler os escritos hebraicos. Eles eram direcionados diretamente para a palavra de Deus. Então, eles aprendiam dentro da palavra de Deus. E hoje, a gente percebe que as crianças não têm sido educadas nesse sentido, né? Eles são educadas com uma revistinha, com um livro que fala sobre o ABC, né? Uma música, né, que fala sobre o folclore, mas a educação, eles não aprendem a ler com a palavra, eles não aprendem os assuntos da palavra de Deus, e, por consequência, no decorrer da vida, a palavra se torna alguma coisa distante delas, né? E Deus nunca quis isso para os seus filhos. Deus fala isso, né, que os pais deveriam ensinar os filhos, né, assentado, andando, deitados, né? E isso aí é que era a educação. E a gente percebe que eles eram levados para a palavra, era relembrado para o povo de Israel as histórias de livramento do Deus de Israel. Sim. E hoje a gente percebe que cada vez mais isso não acontece na nossa sociedade, né? Os alunos são levados a livros que são ateus, né, que falam da ciência, que não falam de Deus. E isso acaba tirando Deus da família, Deus da sociedade, e o resultado é o que nós estamos vendo diante de nós. Sim.
O resultado é esse, né? Crime, o desfacelamento da família, né? Terrível. Vamos lá, então, para domingo, a primeira família. Irmão Marcos, lê para nós aí 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Irmão Jonathan vai ler Lucas 10, 27. E eu vou ler Gálatas 3, 11. Pode ler, irmão Marcos. 2 Coríntios 4, 6 diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação de conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Irmão Jonathan. Lucas, capítulo 10, verso 27, diz assim: respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 3, verso 11 diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E Apocalipse 22, 11, irmãos. Apocalipse 22, 11 diz assim, ó: continue o injusto, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Então, irmão Marcos, vamos começar pelo irmão comentar isso aí. Domingo, a primeira família. Irmão, conforme foram lidos alguns textos, né? Todos esses textos que foram sugeridos pela lição, eles vêm tratando de todo o processo, né, do plano da redenção, de toda a história do universo, né? Vem falando do processo da criação, vem falando da queda do ser humano, vem falando da lei de Deus, né, da importância da guarda da lei de Deus, da justificação pela fé, que é a mensagem que nós devemos dar hoje, né? Mensagem do terceiro anjo em poder ali. Vem falando também da redenção, do plano da redenção, da volta de Cristo. Então, tudo está resumido aqui. E a base onde se aprendia tudo isso era onde? Era na família, né? A educação lá atrás, ela se dava no contexto do quê? No âmbito familiar. Era ali que as crianças, desde jovens, já aprendiam todas essas importantes lições. E ali a sua fé ia se fortalecendo, desde da sua infância, né? Então, era na própria estrutura familiar. E aqui eu gostaria de ler um texto que está na própria lição, que está aqui, logo após a primeira pergunta aí, tem um texto que está lá no livro Educação, na página 20, que diz assim, ó: o método de educação instituído no começo do mundo deveria ser um modelo para o ser humano em todos os tempos. Olha só que profundo isso, né? Então, a forma que era a instrução dada lá no início do mundo, e a gente pode partir lá de Adão e Eva, quando Deus ia lá, né? Jesus Cristo ia toda tarde, ia lá conversar com Adão e Eva, contar, ensinar eles, né? Contar um pouco da história. Então, era esse tipo de instrução. O primeiro contexto familiar, nós vemos lá no Éden, né? Adão, Eva e Jesus Cristo indo ali toda tarde estar com eles, né? E aqui continua. Fala assim: como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo lá no Éden, como eu disse, né? O lar dos nossos primeiros pais. Então, desde lá do Éden, nós percebemos como que era o intuito de Deus para a educação das pessoas. E aqui veio falando, logo abaixo aqui, a educação cristã é um compromisso de educar nas famílias os membros na doutrina, adoração, instrução, comunhão, evangelismo e serviço. Nós podemos notar que é algo completo, né? É de tudo um pouco. No lar, ministramos aos membros da família sobre o amor e as promessas de Deus. Ali apresentamos Jesus às crianças como seu Senhor, Salvador e amigo. No lar, a Bíblia é preservada como a palavra de Deus. É na família que revelamos como é um relacionamento saudável com o nosso Pai Celestial. Hoje nós vemos um contexto diferente nas escolas, né? Embora nós saibamos que existem escolas cristãs, né? A própria escola adventista, né? A própria igreja adventista do sétimo dia tem a escola adventista. E são algumas escolas cristãs. Porém,
nós vivemos num mundo, né, aqui se falando mais especificamente do Brasil, que fala-se que o Estado é laico. O que é o Estado é laico? Ele não tem religião definida. Então, justamente por não ter religião definida, não se pode misturar religião com o ensino secular. E isso é um problema, porque a base da educação está justamente na onde? Na religião, na palavra de Deus. Então, se você não pode colocar princípios da palavra de Deus para educar uma criança, um jovem, um adolescente, dificilmente ele vai conseguir progredir da maneira correta. E isso é muito triste. Mas aqui a lição também veio trazendo um contraste, né? Se falando lá de Gênesis, de Caim e Abel. A história de Caim e Abel, embora eles tiveram... foi depois do pecado, é lógico, né? Nós temos que ressaltar isso. Mas eles estavam num contexto ali ainda da verdadeira educação. E Adão e Eva, bem provavelmente, educaram os dois da mesma forma. E aqui a lição veio trazendo, né, o exemplo de que Caim, ele não seguiu o caminho correto, né? Ele foi lá, matou seu irmão, os irmãos conhecem a história. Ou seja, os dois tiveram a mesma educação, porém um seguiu o caminho da retidão e o outro da rebelião. Aí eu queria até ler um texto aqui, porque no finalzinho da lição do domingo, ele fala assim, ó, uma boa educação nem sempre leva ao resultado esperado. É um comentário em cima dessa história de Caim e Abel. E aí eu gostaria de pedir para o irmão Alexandre aí compartilhar a tela, e eu gostaria de ler aqui o texto para colocar para os irmãos aqui, para que a gente possa debater. Aqui em Provérbios 22:6, fala assim, ó, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas nós não vemos aqui o exemplo de próprio Caim se desviando ali, mesmo sendo educado no caminho. Por que será que isso acontece? O que os irmãos acham aí que aconteceu de errado ali? Por que isso aconteceu? Se a própria Bíblia nos fala que quando é instruído, ele não se desvia. O irmão Jonathan pode complementar se ele quiser, mas eu penso que mesmo assim tem um livre-arbítrio, né? A gente pode pensar, Lúcifer, ele não foi criado num ambiente perfeito, sem pecado, e ele não escolheu? Então o ser humano não foi feito robô. Mesmo você criando uma criança no caminho, e você está com consciência tranquila, criei uma criança conforme Deus pediu, conforme a luz que eu tive, e eu durmo de cabeça tranquila. Se no futuro ela desviar, é uma escolha dela, né? Vamos lá, Jonathan, quer comentar? Sim, meu irmão, nós temos aí o exemplo de Sansão, né? Sansão, o anjo apareceu para a mãe dele, ensinando todos os pontos, né, que ela tinha que fazer para que ele fosse uma criança, né, consagrada ao Senhor, ao Deus de Israel. E Sansão, né, quando chegou na idade adulta, decidiu, né, seguir os seus próprios caminhos, começando a cobiçar mulheres que não eram do seu povo e até mesmo se relacionando com ela. Sim. Então, a gente percebe que a educação, né, mesmo a educação correta, né, ela está ainda sujeita à escolha do indivíduo, né, do aluno. O aluno pode estar na melhor escola do planeta, que é o lar, né? A gente sabe disso aqui. A melhor escola do planeta é um lar cristão. Mas se ele decidir, né, não aceitar esses princípios, não colocar em prática, o resultado dele será um resultado parecido com o de Caim e o de Sansão, né? E a gente percebe que a educação, quando Deus coloca, eu vou até ler um texto que me chama muita atenção, está lá na orientação da criança, na página 481 e 482. Olha o que diz aqui. Considerem a educação do lar uma escola missionária. Então, Deus instituiu a educação do lar, Deus mandou um anjo para a mãe de Sansão, né, para instruir ela na educação dele, para que ele fosse um missionário. Ele poderia ser missionário. Abel poderia, quer dizer, Caim poderia ser missionário também, mas eles escolheram não seguir esse meio. Aí diz mais, um missionário, né, uma escola missionária que prepara
a realização dos deveres religiosos. Seus filhos devem desempenhar uma parte ativa na igreja, no serviço religioso. E toda habilidade, toda capacidade física deve ser conservada forte e ativa para o serviço de Cristo. Eles devem ser ensinados a amar a verdade, porque é a verdade. Devem ser santificados pela verdade, para que possam suportar a grande inspeção que logo terá lugar para determinar a aptidão de cada um para entrar na mais elevada escola e se tornar membro da família real, filho do Pai Celestial. Então, quando Cristo nos instrui sobre a educação e instruiu a mãe de Sansão, instruiu Eva, ele queria que os filhos fossem missionários, evangelistas. Esse sempre foi o desejo de Deus. E no nosso tempo também, Deus quer que meus filhos, os filhos de vocês que estão assistindo, sejam missionários. Ele não deseja que os nossos filhos sejam grandes nessa terra, grandes empresários, grandes arquitetos, engenheiros. Deus não tem esse interesse. O interesse dele é que a sua família seja salva e o seu filho seja um missionário, um representante dele aqui na Terra. E por isso ele nos instrui. Por isso ele coloca a família como sendo a primeira escola, a escola mais importante na formação do caráter. Sim, então, pode falar, mano. E é isso mesmo, né? Essa questão do livre-arbítrio é o ponto-chave aí nessa questão, né? Porque quando muitas pessoas falam assim, mas eu fiz tudo pro meu filho, eduquei ali dentro da igreja, e aí ele se desviou. Isso a gente ouve muito, né? Então nós podemos ver 2 pontos aí. Primeiro, será que praticou tudo mesmo que Deus pediu? Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que tenha praticado, feito tudo, ainda existe a possibilidade de dar errado justamente pelo livre-arbítrio. Então, como que a gente pode entender essa promessa aqui? Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele, porque é uma promessa isso. Aqui está falando isso. Então, eu entendo da seguinte maneira. Os pais devem educar as crianças no caminho do Senhor ali. Fazer tudo que for possível, né? A praticar as reformas, ensinar tudo, a lei, a obediência, a fé. Mas, quando fala que até quando envelhecer não se desviará dele, não se desviará do caminho, não quer dizer que o filho, né, a criança ali se tornando um jovem, um adulto, não quer dizer que ele nunca vai abandonar a fé. Aqui está dizendo que mesmo que ele abandone a fé, não tem como desviar do que ele aprendeu. A instrução que ele teve, seja para a vida ou seja para a condenação, ele não tem como se desviar. Não tem como ele falar assim, não, eu vou esquecer tudo que eu aprendi e acabou. A partir de hoje eu estou vivendo aqui da forma que eu escolhi e tudo aquilo eu esqueci. Não tem isso. Então o que aprendeu vai ficar na mente dele o resto da vida. Quer ele escolha seguir ou quer ele escolha se desviar. Agora, o que ele aprendeu vai permanecer ali na mente dele o resto da vida. Então, irmãos, vamos fazer o contraponto aqui. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar, os pais devem estar tranquilos. É claro, primeira coisa, os pais devem viver a mensagem. Se os pais forem relaxados, irmão, eu que tenho uma criança de 1 ano e meio, a criança copia tudo que a gente faz. Se eu falar uma coisa e falar para ele não fala isso, não tem como. O que eu falar, até a roupa que a gente veste, o que a gente come, ele copia. Ele copia pelo exemplo. Então, se eu for relaxado, se minha casa eu só falo mal das pessoas, se na minha casa não tem culto, só tem culto quando eu vou para a igreja. Se eu pego numa lição, na Bíblia só quando eu for para a igreja. Televisão ligada em programas terríveis. Irmão, não adianta. Depois, eu ensinei ele tanto na igreja, ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja, mas ele já estava fora de Cristo faz tempo.
Ele só saiu da igreja. Ele está fora de Cristo faz tempo, porque ele foi ensinado assim, né? Infelizmente. E para quem dá a instrução correta, a probabilidade de dar errado é muito menor, né? Pode acontecer? Muito menor. Pode, mas é Pode. muito menor. Muito menor. E você também está com a mente tranquila que você ensinou a criança um caminho que deve andar. Você está de cabeça tranquila. Então, vamos lá na segunda, agora, a infância de Jesus. Muito interessante, porque ainda pega um exemplo. Oi. Eu queria só ler o último texto aqui da parte de domingo. Pode ler. Fala assim, está no Lar Adventista, página 317. Diz assim, a educação religiosa significa muito mais que instrução comum. O mundo ensina aí a pessoa a ser advogado, a pessoa a ser médico, né? Tem esses ensinos, mas essa educação não é páreo para a educação religiosa. E aqui diz, significa que devemos orar com nossos filhos, ensinando-lhes a se aproximarem de Jesus e contar-lhes todas as suas necessidades. Significa ainda que devemos mostrar em nossa vida que Jesus é tudo para nós, que seu amor nos torna pacientes, bondosos, perdoadores e ainda firmes ao educar nossos filhos, como fez Abraão. Então, a educação religiosa, ela serve para colocar a criança ao lado de Cristo, né, no caminho de Cristo. Não é um caminho que é fácil, né? Todos nós sabemos que a vida religiosa, nós temos que abandonar o eu, que tenta nos dominar a todo momento. Mas, quando passarmos por dificuldades, devemos ensinar nossos filhos que eles vão passar por provações e dificuldades, mas que eles também se acheguem a Cristo contando as suas necessidades, né? E aqui, se aproximando de Deus, orando a Deus, reclamando dele as bênçãos que ele prometeu, né? Porque o Senhor é fiel em cumprir. Então, essa educação religiosa é a educação que salva, que vale muito mais do que um curso de medicina nesse mundo. Sim. É uma educação que salva para a eternidade o filho. O Senhor deseja que seu povo viva essa educação. E, por enquanto, estamos focados, como povo adventista, em educar o filho para o Enem, em educar para o vestibular, né? E esquecemos que a mais urgente, a mais importante educação tem sido negligenciada, que é a educação religiosa, que é levar o filho para Cristo. Amém. Educar para a universidade do céu, né? Vamos lá na segunda, então. Infância de Jesus. Baseado, irmãos, em Lucas, capítulo 1, verso 26 a 38, nós não vamos ler. Lucas, capítulo 1, verso 46 a 55. E Mateus 1, 18 a 24, eu vou ler, que é bem importante esse texto. Os irmãos acompanham Mateus 1, 18 a 24. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que é virgem, conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, Marcos, vamos comentar aí a infância de Jesus, trazendo um exemplo para nós, a família. Sim. Essa lição da segunda-feira aqui, como eu já falei um pouco na introdução da lição, sobre a infância de Jesus, nós não temos tantos detalhes minuciosos,
mas o que nós temos revelado é o suficiente para que a gente possa ter grandes exemplos, tirar grandes lições, né? Aqui nesses textos foram lidos de São Mateus, né? Mas quando você lê Lucas também, os textos sugeridos pela lição aqui, fala que, resumidamente, né, que Deus achou graça ali em José e Maria, né? E eles aceitaram prontamente a incumbência que Deus propôs a eles. Aqui falou também que Maria era uma pessoa muito humilde, né? Nesses textos aqui falou que Maria era uma pessoa muito humilde e ela reconhecia a sua indignidade, né? E ela temia a Deus também. E José fala que ele era um homem justo e temente a Deus. Então era um casal exemplar na sociedade, religiosamente falando, né? Eram judeus fiéis ali. E aqui veio falando assim, ó, que eles buscavam viver em obediência às leis e os mandamentos de Deus. E tem um texto aqui do Desejado de Todas as Nações, página 70, mas que está na própria lição, que fala da instrução, né? Que o menino Jesus não recebeu instruções na escola das sinagogas. Seu primeiro professor humano foi a sua mãe, dos lábios dela e dos escritos dos profetas. Ele aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel foram então ensinadas no colo da sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabinos. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus era seu instrutor. Olha que maravilha, né? Então, o próprio Deus ali é que direcionava Jesus. Ele não precisou ir em escolas seculares, né? No caso ali, as escolas dos rabinos. Então, aqui nós entendemos que Maria e José foram excelentes professores para Jesus, porque tudo que ele aprendeu, toda a base dele ali, veio da instrução. Inclusive, como que Jesus aprendia? Nós podemos ler lá, ó, Lucas 16, 29. Lucas 16, 29 fala: disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, essa era a base de Jesus, Moisés e os profetas. Essa era a Bíblia de Jesus, né? Tem também Isaías 8, 20, né? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, não há luz neles. Então, a base do ensino é o quê? A lei e o testemunho. Depois de Jesus, nós ainda temos os evangelhos, né? E ainda temos as cartas e temos aqui o espírito de profecia, uma riqueza de profundidade, né? Então, nós não temos falta de alimento para podermos instruir, né, nossos jovens e nos alimentar também. Então, fala aqui, né, que Jesus tinha o conhecimento e sabedoria que somente lhe haviam sido comunicados pelo Senhor. Então, era através da própria palavra que era orientada, a orientação de Jesus, né? Única e exclusivamente pela palavra. Ele aprendeu de sua mãe, daquilo que ele mesmo, a lição veio até trazendo no rodapé, né? Daquilo que ele mesmo falou quando Deus ali, né? Quando no céu, como Criador, aquelas mesmas instruções, Maria teve que ensinar ele vindo como humano, porque nós sabemos que, embora ele fosse Deus, ele deixou de lado sua divindade, né? E a humanidade cobriu a divindade. Então ele foi uma criança, como qualquer uma de nós, e aí ele foi sendo instruído por Maria. E aí ele foi aprendendo tudo aquilo que ele, né, junto ao Pai, deram de instruções. Isso o plano da redenção é uma coisa muito linda, irmãos. E para finalizar o comentário aqui, para passar aqui já para o irmão Jonathan, eu gostaria de ler, o irmão Alexandre tinha lido agora há pouco um texto de Desejado de Todas as Nações, capítulo 69. Eu quero ler o parágrafo que está justamente abaixo do que o irmão leu, na página 69. Diz assim, ó: ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava quanto à instrução religiosa da mocidade era considerada sobre a maldição de Deus. Olha só, né? Então, veja bem, quando não tinha instrução religiosa, aquela sociedade era considerada uma maldição para Deus. E hoje, como eu disse, né, nós não temos instrução religiosa. Nem pode ter, né? O mundo proibiu de ter. Aí fala aqui, ó: todavia, o ensino se tornara formal. A tradição havia um alto grau sobrepujado às escrituras. A verdadeira educação teria levado os jovens
a que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Mas os mestres judeus davam atenção às questões cerimoniais. Agora, olha essa parte aqui que interessante. A mente era sobrecarregada com matéria sem valor para o que aprendia, e que não seria reconhecida na escola superior das cortes do alto. Era o que a gente estava falando agora há pouco. Então, as crianças, elas vão para a escola, elas aprendem matérias e matérias, a mente delas são sobrecarregadas de coisas completamente inúteis, que não vão servir nada para a vida dela. E as coisas que seriam a faculdade celestiais, elas não aprendem. Aí termina aqui, ó. A experiência obtida mediante a aceitação individual da palavra de Deus não tinha lugar no sistema educativo. Absorvido na rotina das coisas exteriores, o estudante não encontrava horas de quietação para estar com Deus. Não lhe escutava a voz falando ao coração. Em sua procura de conhecimento, desviava-se da fonte da sabedoria. Aí continua o texto aqui. Mas olha só, irmãos. Então, o que estava acontecendo ali, nós vemos hoje num grau muito maior, que é o quê? Você encher a cabeça da criança de coisas que não vão levar ela a lugar nenhum, e o que precisa ser dito para essa instrução não é ensinado. Muitas vezes é negligenciado no lar, e na escola piorou ainda. Então, que Deus possa ter misericórdia, porque nós vivemos em dias difíceis. É terrível esses dias, irmão, porque na época de Jesus, Maria recebeu instrução para não colocar Jesus na escola dos rabis. Olha, a escola dos rabis era escola religiosa, irmãos, não era uma escola ateia. Não existia o ateísmo ali, eles criam em Deus, mas eles estavam misturando coisa de Deus com coisas seculares, então Deus falou, não coloca ele. Irmão, e hoje tem escola aí que é 100% sem Deus, zero. Você não pode nem falar o nome de Deus, você é preso. Um professor que for filmado ensinando alguma coisa sobre Deus, em alguma escola aí pública, ele pode ser até processado. O irmão Jonathan pode comentar até isso com mais propriedade, que ele dá aula, né? Então, irmão Jonathan, pode comentar aí, segunda-feira, a infância de Jesus. Irmãos, é interessante, né, como na sociedade que nós vivemos, o inimigo criou uma estrutura para realmente abolir Deus da vida da sociedade, da família, do indivíduo. Então, essa estrutura, por mais triste que, né, mas é a realidade, entrou também nas nossas escolas. Sim. A gente percebe que, assim, paulatinamente, assim, bem longe uma da outra, uma atividade religiosa na escola. Mas o que se percebe nas escolas adventistas que eu estou falando é o distanciamento da educação religiosa para a aproximação da educação laica, né, que é a educação sem Cristo. É a educação que forma o aluno para a universidade, né, para ser um profissional nessa terra. Então, esse distanciamento da educação cristã que Deus colocou diante de toda a história, né, até desde Adão e Eva até hoje, os primórdios em Cristo, é fora da realidade que Deus quer ensinar ao seu povo. Aí, eu volto para a lição, porque o assunto é a infância de Jesus, e tem um texto que me chama muita atenção. Esse texto está lá na Ciência do Bom Viver, na página 349. E lá diz assim: a importância e as oportunidades da vida do lar ressaltam na vida de Jesus. Aquele que veio a este mundo para ser nosso exemplo e nosso mestre, passou 30 anos como membro de uma família em Nazaré. Pouco diz a Bíblia relativamente a esses 30 anos. Durante eles, não houve milagres notáveis que chamassem a atenção do povo. Não houve multidões que seguissem ansiosos os passos do Senhor, nem que lhe escutavam as palavras. E, não obstante, durante todos esses anos, o Senhor cumpria sua missão.
Cristo vivia como qualquer um de nós, tomando parte na vida doméstica, e cuja disciplina se submetia, cumprindo os deveres da mesma, e tomando sua parte nas responsabilidades, sob a proteção do lar humilde, participando dos incidentes da sorte comum. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então você percebe, o texto é muito claro. Jesus, ele vivia como nós. A sua infância, a sua educação, né, a infância dele, não tem muitos textos na Bíblia que falam, são poucos, né, que a gente pode tirar lições. Mas ele vivia como qualquer um de nós, tinha atividades, né? Ele trabalhava, tinha os deveres domésticos. Como toda criança também precisa ter deveres, né? Atividades para fazer. Precisa ajudar a sua mãe, né, a lavar as louças, a limpar a casa, ajudar o seu pai nas atividades também que o pai desempenha. Jesus fazia isso. E isso foi primordial para a formação do caráter de Cristo, para que ele não fosse preguiçoso, por exemplo. Né? Jesus foi educado a trabalhar, ensinado a trabalhar. E essa mesma educação o Senhor quer que nós também ensinemos os nossos filhos. Jesus, ele morava nas montanhas, né? O Espírito de Profecia fala que José e Maria moravam nas montanhas. E ele, lá na vida no campo, trabalhando com seu pai, aprendendo também com sua mãe e trabalhando em casa, né, com a sua mãe, ele formou um caráter, né, respeitoso, e esse caráter que nós temos hoje diante de nós, que ele nos ensinou e quer que nós imitemos, né? E assim como ele foi feliz, foi educado, né, sentiu bem, e instrui o pai a educar o filho, a ensiná-lo, né, nas labutas do trabalho, né, ele quer que nós, como pais, ensinemos os nossos filhos também. E assim podemos todos, né, não ter uma sociedade como nós temos hoje. A gente percebe a sociedade, as crianças são educadas a assistir jornal, não, assistir desenhos, a jogar no celular, a brincar na rua, e com isso elas perdem, né, a educação dentro de casa. Elas têm dificuldade de cumprir uma tarefa do pai, têm dificuldades de obedecer ao que a mãe pede. E isso acaba atrapalhando muito o seu caráter e o seu desenvolvimento. A utilidade da criança, ela só vai ser útil no futuro se ela for útil quando ela é criança. Se não for assim, nós estamos educando crianças para serem preguiçosos, né, desonestos, mentirosos, e o Senhor não quer que isso aconteça. Por isso é que ele nos dá a educação de Cristo. Os irmãos que quiserem se aprofundar mais sobre o tema, tenham desejado todas as nações, também tem esse livro maravilhoso, A Vida de Jesus. Tem um capítulo que fala a infância de Jesus. É muito bonito, ó, o capítulo. A infância de Jesus. É um capítulo inteiro que vai falar sobre isso. E vai comentar o que os irmãos falaram, que ele era um menino comum ali, na sociedade. Não era como os outros, é claro. Ele não ficava assim em briguinhas, com coisas de infâncias marginais, né? Jesus corria disso. E aí fala, aqui é interessante, só um ponto que eu vou pegar na página 39, 3 linhas. Todos os meninos estão no caso de adquirir conhecimento como Jesus adquiriu. Olha lá. Devíamos gastar o nosso tempo em aprender aquilo que é verdadeiro. Mentira, fábulas, para nada aproveitam. Então, irmãos, escola vai ensinar isso aí. Vai ensinar Saci Pererê, vai ensinar em cabeça, tudo fábulas, mentiras. Vai ensinar um monte de coisa. E todos os meninos estão no caso de adquirir conhecimento como Jesus adquiriu. Então, o conhecimento que Jesus teve, tem até um irmão uma vez falou para nós assim, coitado, ela até saiu da fé. Jesus não precisava aprender, irmão, ele já tinha todo o conhecimento. Olha que loucura, irmão.
Jesus tinha um cérebro de uma criança recém-nascida e foi se formando até um cérebro adulto, maduro. Jesus crescia em sabedoria e graça perante Deus e os homens, ou seja, crescia em graça, em conhecimento. Crescendo na sua infância, ele era perfeito em cada estágio da sua vida. Louvado seja Deus. Então, podemos, em nome de Jesus, criar uma criança nos caminhos de Jesus com o exemplo de Cristo. Vamos lá, então, irmãos. Na terça-feira, comunicação. Eu vou ler Salmo 37, versos 7 a 9. O irmão Marcos lê Provérbios 10, 31, o 32 e Provérbios 27 e 17. O irmão Jonathan vai ler Efésios 4, 15. Então, vou ler Salmo 37, versos 7 a 9. Diz assim, ó. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prosperará em seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não tem paciente. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Vai lá, irmão Marcos. Provérbios 10, 31 e 32. Diz assim, a boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. E aqui também, Provérbios 27 e 17. Diz assim, como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Irmão Jonathan, Efésios 4, 15. Diz assim, falando a verdade em amor, cresçamos nele, em todas as coisas, no cabeça que é Cristo. Eu vou ler 1 João 3, 18. Irmão Marcos lê Tito 3, 1 a 2. Irmão Jonathan, Tiago 4, 11. Vamos lá, eu vou ler 1 João 3, 18. Ó. 1 João 3, 18. Filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Tito 3, 1 e 2. Diz assim, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Amém. Tiago, capítulo 4, verso 11, diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, irmãos, vamos comentar terça-feira comunicação. Como a gente pode melhorar nossa comunicação na família, dentro da sociedade? Irmão Marcos. Aqui a lição de terça veio tratando dessa questão, então, da comunicação, né? Que a comunicação é a base para qualquer relacionamento. Tem que ter comunicação. E aqui veio falando assim que alguém que é repleto de conhecimento deve ser capaz de comunicá-lo a outros. Senão não adianta você ter o conhecimento, mas não saber expressar, né? Comunicar a outros, né? Dar a mensagem. Tanto que a comissão de Jesus era o quê? Ir de pregar o evangelho. Se nós não tivermos uma boa comunicação, lembrando que a comunicação não se manifesta apenas por palavras, né? Nós temos vários meios de nos comunicarmos, por olhar, por gestos, mas por palavras é a forma mais expressiva, vamos dizer assim, né? Então, se nós tivermos todo um conhecimento, mas não soubermos nos comunicar, de nada vai valer esse conhecimento. Em contrapartida também, não adianta a gente ter habilidade, né, de ensino e não ter a capacidade de comunicar eles, né? Fala aqui, ó, habilidade, contudo, em outro nível, a habilidade de ensino não envolve somente a capacidade. O relacionamento é crucial. Então, eu venho trazendo a questão do relacionamento também. Eu preciso ter
a capacidade da comunicação, preciso ter o conhecimento daquilo que eu vou comunicar, do que eu vou falar, e também precisa ter o quê? O relacionamento. E qual é o lugar onde se tem mais relacionamento entre as pessoas? É justamente no âmbito familiar, né? É dentro da família onde se tem o maior relacionamento. E esse relacionamento, muitas vezes, às vezes pode nos trair também, porque pode nos levar para um lado que é assim, eu tenho tanto relacionamento, tanta intimidade, que eu posso agir de uma forma errada dentro do meu lar. Nós temos que tomar cuidado com isso acontece muito facilmente com a gente, né? E aqui veio trazendo um texto do livro Educação, página 212, na própria lição, que vem falando assim, ó, o verdadeiro professor pode transmitir a seus discípulos poucos benefícios tão valiosos quanto seu companheirismo. Com relação a homens e mulheres, pode-se dizer que só podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia, e isso é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Temos necessidade de compreendê-los a fim de beneficiá-los de maneira mais eficaz. Nós vemos, às vezes, muitos problemas no sentido de a pessoa chegar e já querer empurrar um monte de doutrina em cima das pessoas e não ter nenhum contato, um relacionamento, buscar conhecer a pessoa. Isso é um problema muito grave, porque acaba afastando as pessoas. É como se a gente estivesse querendo trazer números para a igreja. Isso não é o que Deus quer, né? Nós temos que levar a mensagem de salvação para as pessoas, para que elas sejam salvas. Elas estarem na igreja vai ser fazer parte ali da denominação, vai ser uma consequência. Mas nosso principal foco, nosso principal objetivo, não deve ser ir até uma pessoa para trazer ela para a igreja. Esse não deve ser nosso principal objetivo. Nós devemos pregar o evangelho. E para que nós possamos ter, muitas vezes, a possibilidade de pregar o evangelho para alguém, principalmente nós temos que ter o quê? O relacionamento. Precisamos criar um vínculo. As pessoas precisam nós precisamos ganhar a confiança das pessoas. Elas precisam ver através de nós que nós nos importamos com elas, com as suas necessidades, com os seus problemas. E a partir do momento que cria-se esse vínculo, só a partir de então que haverá uma cumplicidade, um companheirismo, e aí nós poderemos chegar com o evangelho, né? Que o objetivo é sempre levar a palavra de Deus, porque quem dá o verdadeiro conforto é sempre Deus, né? E aqui também falou desses princípios, né? Falou aqui, ó, no final da lição de terça, falou assim, ó, tomar tempo para semear a semente da comunicação não apenas prepara os membros da família para um relacionamento pessoal com Cristo, mas também ajuda a desenvolver relacionamentos interpessoais dentro das famílias. E aqui no final falou, os princípios encontrados nesse texto podem funcionar para todos os tipos de relacionamento. Então é o que eu estava dizendo. Da mesma forma que nós agimos dentro da família, nós devemos também nos colocar da mesma maneira para com os de fora, né? Criar esse vínculo. E para encerrar, eu achei muito interessante esses questionamentos aqui. Foi colocado aqui no rodapé da lição. O que dizemos é tão importante quanto a maneira de dizer? Nós precisamos nos atentar a isso. E outra pergunta, seu modo de dizer algo já arruinou o impacto do que você havia dito, mesmo que as suas palavras estivessem corretas? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 25:11, né? Que a palavra certa, dita no momento certo, é como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, muitas vezes, nós estamos com a razão, nós temos ali o conhecimento da verdade, mas nós podemos falar, despejar nas pessoas essas palavras em momento errado, em momento não oportuno. E aí o que acontece? Por conta dessa falta de feeling, né, da nossa parte, as pessoas acabam desistindo da fé, desanimando. Então, tem até um texto no Eventos Finais que nós lemos em uma das nossas lives, que é o que me conforta, porque eu não sei quanto aos irmãos, mas já aconteceu isso comigo. Eu sei que já pessoas, pela minha forma de falar, principalmente no início, ali quando eu tinha acabado de conhecer o Evangelho, eu estava afoito, afobado para que as pessoas conhecessem essa mensagem, e aí eu queria que elas aceitassem aquilo.
que aí depois, com a maturidade cristã, a gente vai aprendendo que não é assim, né? Só que antes disso, eu já me peguei agindo dessa maneira e eu tenho em mente, por muito tempo eu tive em mente, assim, que a consciência é muito pesada, que algumas pessoas puderam, por causa da minha maneira, da minha forma de falar, elas desistirem do evangelho e desistir daquela oportunidade. E o texto que me confortou, nós lemos recentemente no livro Eventos Finais, eu não estou lembrado exatamente qual capítulo agora, mas depois a gente pode até passar se algum irmão tiver o interesse, mas é um texto que no Eventos Finais falou assim, que muitas pessoas receberam o evangelho, só que de uma forma errada, no momento errado, e elas vão ter uma segunda oportunidade de receber esse evangelho da forma correta. E aí elas terão essa oportunidade de se converter. Então isso tirou um peso das minhas costas, sabe? Da minha mente, assim, porque isso me deixava muito triste, porque eu sei que eu agi errado muitas vezes, eu estou falando um testemunho pessoal meu, eu sei que eu agi errado, e pessoas deixaram, pela forma que eu agi, de conhecer o evangelho. Então que nós possamos ter esse cuidado, né? Que possamos criar um relacionamento, falar sim da mensagem de Deus, mas deixar com que Deus faça o trabalho da conversão. A gente não tem que fazer o trabalho de Deus, né? Cada um fazendo o seu papel. É o nosso esforço com as bênçãos de Deus. E aí o que o irmão Marcos falou, trazendo para o contexto da família, é terrível a má comunicação, porque uma flecha que a gente lança, ela vai certeira, né? Se a gente lança uma flecha errada, ela vai certeira. Pode até curar, mas a cicatriz fica. Então, dentro do contexto da família, a comunicação é hiper importante, irmãos. Saber a palavra usar. Quando alguém está nervoso, você tem que segurar, porque se duas pessoas nervosas, irmão, muita bagunça, muita briga, muito divórcio e agressão. Aí é terrível, né? Vai lá, irmão Jonathan. É interessante que a pergunta da lição, né, diz assim, como podemos desenvolver fortes relacionamentos familiares? E aqui, claro que a resposta é alimentando a paciência e o amor, renunciando o ódio e a maledicência. Né? Nós, como cristãos, né, filhos de Deus, nós podemos estender isso para os nossos evangelismos, né? Como é que nós podemos desenvolver fortes relacionamentos? Como é que nós podemos alcançar pessoas para Cristo? Nós temos que ter uma comunicação eficaz? Sim, né? As nossas palavras, elas, como a palavra do Senhor diz, precisam ser sim, sim e não, não, né? Mas, além disso, nós temos que ter um comportamento, né? Na nossa vivência, na nossa prática, nós temos que comunicar, né? Comunicar por meio do nosso testemunho. Se eu falo da verdade, posso até falar de maneira mansa, mas se o meu testemunho, né, se ao me relacionar com as pessoas, eles veem que o meu testemunho não condiz com aquilo que eu falo, como é que esse evangelho vai ser levado? Como o irmão Alexandre até falou, né, que as crianças, elas acabam copiando tudo que a gente faz. Então, não adianta só falar, olha, não faz isso. Se ela vê eu fazendo, é claro que ela vai fazer, que ela vai copiar o meu modelo. Né? E nós somos modelo para o mundo. Né? Cristo é o nosso modelo e nós, né, temos essa incumbência de revelar Cristo aos outros. Né? E através da comunicação, né, importantíssimo, mas também por meio do meu testemunho, né, do relacionamento. Voltando aqui para o ponto da lição, que fala sobre a comunicação, o livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 116 e 117, ele fala um pouco sobre o professor. Né? E diz aqui que todo professor deve viver uma experiência de piedade e de pureza, esmerado esforço no desempenho do dever. Então, olha só,
O professor, ele vai ensinar por meio da comunicação, né, das palavras, aquilo que ele já estudou, que ele já aprendeu. Mas só que não é só isso, né? Ele deve viver a experiência. Nós, como pais, que estamos educando os nossos filhos para o reino do céu, devemos, o que o texto diz? Viver a experiência. Irmãos, o Senhor tem muitas normas, tem muitas instruções, tem muitos conselhos para nós. E nós sabemos deles. Mas se nós não vivemos, o que adianta? O que adianta ensinar a criança? Então, a criança é ensinada no caminho que ela deve andar, e aí é o erro que nós, né, vamos voltar à questão que nós tratamos no início. Muitas vezes, o pai só ensina a criança no caminho que deve andar, mas ele próprio não caminha, né, nesse caminho. Então, a criança vai fazer o quê? Vai seguir o exemplo e vai deixar a instrução. Isso acontece demais no nosso meio, e é triste, porque as crianças, né, têm seguido por caminhos tortuosos, caminhos que não são de vida, mas sim não caminhos de morte. Sim. Então vamos lá para a quarta, a função dos pais, né? Vamos continuar no mesmo tema. Eu vou ler Efésios capítulo 5, verso 22, 23, 25 e 26. O irmão Marcos vai ler 1 Coríntios 11, verso 3. O irmão Jonathan, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Então vamos lá, eu vou começar aqui com Efésios 5, capítulo 5, verso 22 e 23. As mulheres sejam submissas a seu marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Verso 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que santificassem, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Bom, Marcos? 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Bom, Jonathan? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz assim: Isso. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E agora eu vou ler Romanos, capítulo 13, verso 13 a 14. O irmão Marcos vai ler 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 a 7. O irmão Jonathan, Filipenses 4, 8. Romanos 13, verso 13 a 14, olha que texto interessante. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. 2 Pedro 1, 5 a 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Bom, Jonathan? Filipenses 4, 8. Ok. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, irmãos, vamos pensar o seguinte: a função dos pais como exemplo. O que os pais podem aprender com esse texto para ser um exemplo? Aqui a gente viu a esposa se submissa ao marido, e o marido dá até sua vida pela esposa, andar no caminho do Senhor, sem bebedice, sem andar uma família santa. Como é que nós vamos fazer isso para dar o testemunho, principalmente para os filhos? Vai lá, Marcos. Aqui por esses textos que nós lemos, ficou bem claro que a família ela deve ter uma ordem, né? Uma atmosfera santa.
Ela deve ter essa ordem. E isso me lembra um texto que está lá em Provérbios 1:8. Tem um texto de Provérbios 1:8 que diz assim, ó: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da sua mãe. Então, a orientação bíblica que nós temos é o quê? Devemos ouvir as orientações dos nossos pais, desde que sejam no Senhor. Isso é lógico, né? Sempre no Senhor. Nós devemos honrar pai e mãe, é um mandamento de Deus. Mas no Senhor, sempre. Honrar diz respeito a você respeitar, né, aos seus pais. Mas a instrução, porque muitas pessoas acabam tendo conhecimento ali da palavra de Deus e são filhos de pais não crentes, né? Então, aí nós aplicamos Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, mas nunca deixando de respeitar os pais, porque os pais, né, nós devemos cumprir o mandamento de Deus, de honrar nossos pais. Agora, tem um texto que eu acho muito interessante, que fala dessa questão da família, da função tanto do pai quanto da mãe na família. Tá lá no... Tem em outros lugares também esse texto, mas o que eu vou ler aqui está na meditação matinal, refletindo a Cristo, no dia 13 de junho, página 170, diz assim, ó: o pai é o sacerdote e guardião do lar. A mãe é a instrutora dos pequenos desde sua primeira infância e também a rainha do lar. Ela jamais deve ser desrespeitada. Palavras descuidadas e indiferentes jamais lhe devem ser ditas perante os filhos. Ela é a sua instrutora. Em pensamentos, palavras e ações, o pai deve revelar a religião de Cristo, para que seus filhos possam ver claramente que ele sabe o que é ser um cristão. Nesse texto, nós vemos um resumo de tudo aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que os irmãos estavam comentando. Que a família deve ter uma atmosfera santa, de que os pais eles devem se respeitar um ao outro, né? E de que, conforme foi dito aí, os pais devem primeiramente viver o evangelho, porque uma palavra, uma ação vale mais do que 1000 palavras, né? Então não adianta nada eu falar para o meu filho fazer, seja lá o que for, quantas vezes for. Se eu agir de forma contrária àquilo que eu estou falando, ele não vai imitar aquilo que eu estou falando, ele vai imitar aquilo que eu estou fazendo, né? Então, o nosso exemplo, o nosso testemunho da nossa vida é o maior testemunho em favor do evangelho, né? Tanto que tem um outro texto no Espírito de Profecia que fala assim, que uma família bem ordenada é o melhor testemunho em favor do evangelho, vale mais do que muitos sermões pregados no púlpito. Então, é justamente isso, o cerne dessa lição, da função dos pais é essa, é a questão do respeito, é a questão de saber como se posicionar perante os filhos, né? Educar nos caminhos do Senhor ali. E aqui ainda falou assim, ó, que os pais cristãos têm a obrigação moral de, por seu comportamento, apresentar um modelo bíblico de Cristo da igreja. Para a criança, que ela não entende o que é Deus, o que é Jesus Cristo, para ela, o modelo de Deus que ela tem é quem? Os pais. Os pais são o modelo de Deus para a criança. Então, olha o tamanho da responsabilidade que os pais têm, né? E aqui falou aqui, ó, o casamento é uma analogia do relacionamento de Cristo com a igreja. Nós lemos aí, né? Quando os pais se recusam a liderar ou se lideram com tirania, está representando uma imagem falsa de Cristo para seus filhos e para o mundo. Ou seja, a criança, quando ela é liderada de forma errada, aquela imagem que ela tem dos pais dela é a imagem que ela vai ter de Deus, né? Então, se os pais são carrascos, batem, brigam, né? Agem de forma errada na correção, embora nós temos respaldos bíblicos de que tem que ter a vara, né? Tem até um texto bíblico que fala que quem recusa de usar a vara está levando o seu filho para o inferno, né? Então, nós temos orientações de que a vara deve ser usada, mas ela deve ser usada sem ira, essa é a diferença. A maioria dos pais usam a vara com ira, e é aí que está o problema. Então, quando a criança é acostumada com isso, ela vai ter uma imagem de Deus assim, um Deus tirano, um Deus carrasco, um Deus que desconta. Quando você não faz a vontade dele, ele vai lá e
e te castiga, né? Sim. Aliás, nós temos isso é uma coisa popular entre o mundo. Quando a criança faz uma coisa errada, qual é a primeira coisa que os pais falam no mundo? Ó, cuidado que Deus vai te castigar, né? Então, olha só, você já está incutindo na cabeça da criança que Deus é um Deus carrasco, um Deus tirano, e é Ele que te castiga. Então, vocês percebem como muitas coisas, às vezes, num pequeno ato, numa pequena palavra que a gente tem, a gente está levando a criança para um caminho errado, ensinando um Deus que não existe. E aí, isso traz consequências que podem ser eternas para a vida dela, né? Então, nós possamos tirar essas lições aí, né? Essas importantes lições para o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o cônjuge e com as crianças, principalmente, que estão aprendendo ali, tendo o primeiro contato. A lição também trouxe para nós que a família é o berço da igreja, escola e sociedade. É mesmo. Irmãos, então, se a igreja está mal hoje, se a sociedade está mal, a escola, é porque nós, cristãos, não estamos vivendo o cristianismo na família. Isso é lógico. Irmãos, infelizmente, o mundo está se divorciando. Na igreja está na mesma proporção. No mundo, as crianças são mal educadas. Na igreja está a mesma coisa. Olha que coisa terrível. Então, a culpa do mundo estar assim hoje é culpa de nós cristãos, que não vivemos a fé. Aí nós falamos, a igreja está numa apostasia terrível. Tá terrível, tá? Porque a nossa família não vive o cristianismo, não vive a fé. Por isso que a igreja está assim. E a escola também. Vai lá, irmão Jonathan. Interessante, irmão. Pegando o gancho aí que o irmão deixou, a gente percebe que as crianças são educadas desde cedo a serem irreverentes na casa do Senhor. E a gente tem visto a irreverência crescer dentro dos templos, principalmente o que nós frequentamos, né, que é a Igreja Adventista. Por que isso tem acontecido? É só a gente olhar para casa, né, para a família. O que a criança tem feito enquanto os pais estão fazendo culto? Ou se os pais estão fazendo culto? Será que na hora do culto é dado um brinquedo para a criança brincar, para ela permanecer ali? Isso acontece de forma tão constante e se torna normal a criança levar um brinquedo para a igreja, ou levar um papel, ou levar um livro, ou qualquer coisa para fazer a criança prestar atenção naquele brinquedo ao invés do culto, da adoração. Então, a criança é desviada da adoração de Deus verdadeiro e é levada a brincar, né, na frente, na presença de Deus. Isso é muito triste, né? E os pais estão desempenhando essa função de forma errada, porque nós estamos vendo aí a apostasia aumentando em nosso meio, porque não há reverência para com Deus. Né? Deus é como se fosse uma folha, ninguém liga para Deus mais. Deus está sendo passado despercebido. E a lição mesmo, eu gostei de um texto aqui, na parte de quarta-feira, que fala da função dos pais. Ele diz assim, os pais têm uma tremenda responsabilidade. O pai é o chefe da família, e a família é o berço da igreja, da escola e da sociedade. Olha o que diz mais. Se o pai for fraco, se o pai for irresponsável, incompetente, e eu posso acrescentar aqui, se ele for intemperante, né? O que acontece? Eu só perdi o texto aqui. Voltei. Então, se ele for fraco, irresponsável, incompetente, intemperante, a família, a igreja, a escola e a sociedade sofrerão as consequências. Então, não é isso que nós estamos vendo hoje? A família sofrendo consequências, separações, agressões, e eu não estou falando do mundo lá fora, estou falando de dentro da igreja, do nosso povo, né? Abusos, a família tem sofrido as consequências, por quê? Houveram pais irresponsáveis, né? Fracos, incompetentes, intemperantes, né? Quem mais sofre? Logo, a escola sofre. E a gente vê, mesmo nas nossas escolas, vários vídeos aí na internet de crianças, né, tendo relacionamentos que não deveriam ter,
na idade delas, crianças reproduzindo coisas que acontecem lá fora, no mundo, né? Posturas sodomitas. Isso Deus não aprova. Mas por que isso está acontecendo? Porque as crianças não tiveram um claro assim diz o Senhor quanto ao assunto. E por causa disso, o que acontece? Elas repetem aquilo que o mundo dita. A família, a igreja sofre, né? A escola e, posteriormente, a sociedade. É o que nós estamos vendo. Né? Aí diz mais aqui na lição. As mães têm, talvez, a função mais importante na sociedade. E eu nem digo talvez, eu digo com certeza. A mãe tem a função mais importante na sociedade. Né? Elas, as mães, exercem grande influência na formação do caráter dos filhos e no estabelecimento do humor e do temperamento do lar. Os pais devem trabalhar com as mães na educação dos filhos. Então, mães, por favor, comece a prestar atenção como você está ensinando o seu filho. Qual é o humor dele? Olha, o humor e o temperamento do seu filho, em grande parte, se deve ao seu humor e ao seu temperamento. Então, comece a refletir. Se o meu filho está tendo posturas agressivas, está irritado, está impaciente, olhe para si. Veja se você não está sendo isso e ele está só reproduzindo. Lembre-se, o seu filho, ele acaba copiando o exemplo mais próximo. No caso, é você. Né? Enquanto os pais estão trabalhando para manter o lar, as mães estão educando e cuidando dos filhos. Mas, pais, você também tem o dever de educar o seu filho, de ensiná-lo no caminho da justiça. E isso, você com o seu exemplo, com as suas palavras, com as suas ações, elas devem educar para Deus. Mas você tem que colocar-se à disposição de Cristo para aprender a educar. Então, essa é a função que Deus quer, que você eduque o seu filho para o reino celestial. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos lá para quinta-feira para não esquecer todas as instruções que a gente está passando através da palavra de Deus. Essa quinta-feira aqui vai concluir para nós. A base é Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou ler só o verso 4 até o 9, mas os irmãos depois em casa podem ler todo o capítulo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu a inculcarás no teu filho. E delas falará, assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos, e a escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmão Marcos, quinta-feira, para não esquecer. Irmãos, Deuteronômio 6 é um capítulo muito forte, assim, né? Que vem dando toda a instrução ali como que deve ser a educação. Ali está o resumo da educação. É você dar a instrução da palavra de Deus, né? A todos os momentos, né? É sentado, é levantado, é andando, em todos os momentos está falando da palavra de Deus e está instruindo ali, né? Nós percebemos que esses ensinos eles devem ser passados, assim como desde Adão e Eva eram passados, não ia através de escolas, nada. O ensino era passado através do quê? Do testemunho ali, né? De geração em geração era passado ali esses ensinos, e ali eram falados também dos milagres, né? Das promessas de Deus para o seu povo. Então, tudo isso devia estar na mente dos pais que estavam falando e dos filhos, para que eles aprendessem a ter fé e esperança em Deus ali, né? Em Salmo 102, 18, diz assim, ó, que isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Então, assim, tudo que está escrito é para quem? É para quem está lá na frente, é para quem vem, para que eles possam ver tudo o que aconteceu e possam ter sua fé fortalecida. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá no Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 80, página 443,
Olha que texto fabuloso. Diz assim, ó: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Olha só, nós só devemos ter medo do futuro, temer o futuro, as incertezas, quando a gente esquece o que Deus nos fez no passado. Então, assim, nós temos a palavra de Deus, nós temos o espírito de profecia, nós temos testemunhos de tantas pessoas, né? Os patriarcas ali, os mártires, são muitas coisas que nós temos. E isso deve fortalecer nossa fé, mas infelizmente nossa natureza nos faz ser rebeldes, né? Assim como o povo de Israel. Às vezes a gente critica lá o povo de Israel, que Deus foi lá, abriu o mar vermelho, fez tantos milagres ali, e daqui a pouco era só eles sentirem um pouco de sede, que eles já estavam murmurando, reclamando contra Deus. Quando a gente lê o Patriarcas e Profetas ali, a gente fica abismado de ver quanto esse povo murmurava. Por tudo murmurava. E a gente fala, misericórdia, né? Por que esse povo era assim? Mas nós muitas vezes somos iguais e até piores que eles, porque nós temos o exemplo deles e cometemos a mesma coisa. E aqui falou, né, que esses exemplos devem servir de resguardo para nós, porque quando a gente passa um momento de dificuldade, a gente vai lembrar o que Deus fez por seu povo lá atrás, e aí a gente não vai temer o futuro. A gente vai confiar, porque a gente vai saber que o mesmo Deus que agiu lá atrás é o Deus que está à frente também da nossa vida, né? E cada experiência que a gente vai tendo com Deus, a gente deve guardar na nossa memória. Porque lá na frente, no tempo de prova, no tempo de perseguição, da angústia de Jacó, são essas experiências que nós tivemos com Deus, esse relacionamento que a gente teve com Deus, que vai nos fortalecer para que a gente possa permanecer firme. Então, o resumo aqui da lição de quinta veio trazendo o quê? Que nós devemos ter um fortalecimento da nossa fé a cada dia, mantendo nossa esperança firme, para que quando a gente passe por um momento de dificuldade, a gente lembre que tem um Deus que nos sustenta, que sustentou lá os seus filhos atrás, e nos sustenta hoje e nos sustentará até o fim. Então esse aí é o resumo, mais ou menos, da lição de quinta-feira. Então, devemos sempre ensinar a criança andando, acordando, quando for na hora de dormir, sempre, né? Então, muitos irmãos, infelizmente, dentro da nossa igreja, é uma dificuldade. Irmãos, eu fico pasmo quando eu vejo uma diretora da escola sabatina subindo lá em cima e dizendo assim: pais, vocês ainda não compraram a lição das crianças, tá atrasado, vamos comprar. Irmãos, se nenhuma lição nós não compra para um filho, irmãos, que tipo de religião? E a maioria dessas pessoas, infelizmente, nossos irmãos queridos, são líderes. Então, irmãos, a igreja é fraca, está fraca e não vai ficar forte enquanto os adultos não se converter. Então, o texto fala que é ensinar em todos os caminhos, e nós não está ensinando nem numa lição, irmão. Misericórdia. Então, nós precisamos ter, irmão, Cristo no lar, Jesus no lar, Jesus sempre no lar, com a mãe, com o pai, com os filhos. Aí sim, nós somos uma igreja forte, sociedade forte e uma escola forte. Vai lá, irmão Jonathan. Quando a lição ela diz para não esquecer, o povo de Israel estava na iminência de entrar na Terra Prometida. E foi dada a incumbência para Moisés relembrar o povo todas as instruções do Senhor, as bênçãos, os livramentos, né, a mão do Senhor conduzindo o povo. Então, na hora que eles iam avançar, né, para uma nova terra, uma terra, né, que já era a promessa dada a eles, Deus, por meio de Moisés, relembrou o povo e deixou claro, né, que era para eles não esquecer da lei. E aqui diz, no livro, na lição, na parte de quinta-feira, diz assim:
A maravilhosa atuação de Deus entre os israelitas era central para tudo o que eles deveriam ensinar aos seus filhos. Além disso, foi muito clara a advertência dada de que eles não esquecessem tudo o que Deus lhes havia feito. Então, era muito claro, né? Deus, as maravilhas de Deus, né, precisariam ser ensinadas aos filhos e aos filhos dos filhos, para que eles pudessem ver, saber quem era Deus, né? E aqui, na parte de quinta-feira, no comentário, né, do Espírito de Profecia, da lição, fala assim, ó, a Bíblia fornece diretrizes explícitas com relação ao importante trabalho de educar os filhos. Os pais devem estar ligados a Deus, temê-lo e possuir conhecimento de sua vontade. Então, aqui, interessante, os pais precisam estar ligados a Deus. Precisam temer a Deus, ou seja, ter reverência para com Deus, obedecer, né, e conhecer, saber o que Deus quer. Sabendo disso, eles vão colocar na educação dos filhos. Ora, se os pais israelitas não comentassem desses assuntos da libertação do povo, né, de como Deus atuou, se eles não comentassem isso com os filhos, como é que os filhos saberiam quem era o Deus de Israel? Quem era o Deus que abriu o Mar Vermelho? Eles não saberiam. Então, eles seriam levados a rebaixar Deus, né? A tratar Deus como um ser comum ou como um animal, como os egípcios tratavam. Então, os pais têm a incumbência, né, de, ligados a Cristo, ensinar de Cristo aos seus filhos. E esses textos que o irmão leu, lá em Deuteronômio capítulo 6, né, que também atarás por sinal na tua mão, e que serão por testeiras entre os teus olhos, né? Isso será ensinado de pai para filho. Ellen White comenta e diz assim, ó, aí os deveres dos pais são claramente dispostos. A palavra de Deus deve ser o seu monitor diário. Ela proporcionará instrução, né, instruções tais que os pais não precisam errar com respeito à educação dos seus filhos. Porém, não consente com a indiferença e nem a negligência. Então, é isso, irmãos. Precisamos agora pegar essas instruções que estão na palavra de Deus, que foi dada a nós, e passar para os nossos filhos, para que eles sintam temor pelo Senhor, reverenciem a Deus, e para que eles também não esqueçam de Deus. Eu creio que nós estamos vivendo nos finais, nos últimos momentos da história dessa terra. Mas se nós tivéssemos mais 40, 50 anos, como é que a geração de hoje ensinaria os seus filhos? Será que no caminho do Senhor, com a palavra do Senhor, com os ensinos que ele já passou para nós, com os preceitos, né, com os estatutos, será que isso continuaria acontecendo? Eu creio que muito poucos pais, né, pouquíssimos pais, eles ensinariam seus filhos no caminho que devem andar, no caminho correto. Hoje, a gente percebe, irmãos, e como educador, como professor, nós temos observado na sala de aula que a cada ano que passa, os filhos estão mais distantes de Deus, né? Os filhos estão mais rebeldes, os filhos estão mais indisciplinados. Isso é porque os pais estão falhando na educação. E eu não falo aqui do mundo, mesmo sendo um professor de escola pública. Eu estou falando dos nossos filhos. Os filhos adventistas do sétimo dia. Estão sendo indisciplinados, rebeldes, e isso é uma comprovação, é um espelho da educação que está sendo passada a eles. Então, não esqueça, pais, de educar os filhos para o reino dos céus. Amém. Para nós terminarmos aqui, sexta-feira, irmãos, as considerações finais dos irmãos.
Educação, página 276, diz assim, ó. Sobre os pais e as mães recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto quanto do ensino posterior, e os ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade ou maternidade, antes de ter uma criança, ó, homens e mulheres devem se familiarizar com as leis do desenvolvimento físico, ou seja, temperança e saúde. Devem também compreender as leis do desenvolvimento mental e do ensino moral. Irmãos, esse texto é lindo. Antes de você ter um filho, pai, mãe, antes de ter uma criança, colocar uma criança no mundo, ela deve se familiarizar com as leis de saúde física, mental e espiritual. Então, deve ter o conhecimento, deve estar lendo já Lar Adventista, Ciência do Bom Viver, Consciência sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, Orientação da Criança. Irmãos, devem estudar isso e buscar entre o casal, orar a Deus para que vivam isso. Irmãos, é um crime a gente colocar uma criança nessa terra sem conhecimento de nada. Quando a gente coloca uma criança sem esses conhecimentos, nós vamos estar criando como os outros criam. E aí nós queremos uma sociedade diferente. Nós nunca vamos ter uma sociedade diferente, se criar do mesmo jeito do que os outros estão sendo criados. Então a gente tem que criar diferente, baseado na palavra de Deus. Aí nós vamos ter filhos diferentes, preparados para o alto clamor. Suas considerações finais, irmão Marcos? Irmãos, dificilmente é possível ter filhos preparados para o reino dos céus se a gente criar esses filhos com os métodos mundanos. Isso vai ser quase que impossível, só se for um milagre realmente de Deus, né? Deus pode sim, mas nós temos que cooperar com ele, né? E aqui foi importante porque falou das 3 faculdades, né? Nesse texto que o irmão leu aí. Falou da faculdade física, né? Faculdade moral e da faculdade mental. Então, tudo deve ser trabalhado na criança, desde a sua infância, né? Tudo deve ser trabalhado. E por isso nós temos também a mensagem de saúde, dos outros remédios naturais, né? Está tudo relacionado. Nós temos a mensagem de vida no campo. Uma pessoa que mora no campo, a criança já vai poder efetuar aí as suas atividades físicas, né? No campo ali, sem ser essas atividades físicas que o mundo proporciona, que tudo girando em torno da competitividade, né? Quem vai ganhar, quem vai passar a perna no outro, quem vai ser melhor. Então, isso não é o plano de Deus com a atividade física. A atividade física é algo que tem que exercitar, mas não tem que trazer uma competitividade. Tem que ser um trabalho útil, né? A verdadeira reforma, nesse sentido, chama-se trabalho útil. E Jesus tinha esse trabalho útil ali, né? Ele aprendeu ali os ofícios da carpintaria, enfim. Aqui veio tratando de todas as faculdades, então todas as faculdades da criança devem ser trabalhadas. E eu gostaria de finalizar aqui com metade desse texto aqui, que também está no comentário de sexta, do livro Educação, página 283. Fala assim, ó, esse é um complemento praticamente do texto que o irmão Alexandre acabou de ler. Fala assim, ó, esse trabalho de cooperação deve começar com o pai e a mãe na vida doméstica. No ensino de seus filhos, eles têm uma responsabilidade conjunta, e agir juntos deve ser seu constante esforço, que eles se entreguem a Deus, procurando dele auxílio para se ajudarem mutuamente. Então, isso é um trabalho dos dois, em conjunto. Embora nós saibamos que a função principal ali da educação seja da mãe, mas, num contexto geral, visto que o sacerdote do lar é o pai, ele é o responsável pela parte espiritual, os dois em conjunto vão formar a imagem de Deus no filho. Então, que isso possa ficar bem claro na vida, principalmente daqueles que são pais já, daqueles que estão pretendendo ser pais, que possam realmente estar preparados e vivendo o verdadeiro evangelho, né? Se preparando todo aquele contexto, as reformas, né? Para proporcionar o melhor ambiente para seus filhos e realmente preparar pessoas, cidadãos para o reino dos céus. Amém. Bom, Jonathan? Eu tenho 2 exemplos aqui que eu gostaria de citar. O exemplo de Ana e o exemplo de Eli, né? Ana, mãe de Samuel,
educou Samuel nos caminhos do Senhor, com todos esses princípios que a gente acabou de falar aqui. Ensinou quando ele estava deitado, caminhando, né, levantando, correndo. Ensinou os princípios do reino de Deus para ele. Ensinou ele a ser um verdadeiro adorador, né, a buscar de Deus a direção, a orientação. E Samuel se tornou o que a gente conhece hoje, né? Alguém que foi um instrumento de Deus para guiar o povo de Israel. Agora a gente vai para o exemplo de Eli, sacerdote, um pastor da época, né? Vamos colocar aqui. Não ensinou o seu filho no caminho que devia andar, né? Quando os filhos erravam, ele não corrigia, né? E aí, o que acontecia? Os filhos faziam o que queria, desobedeciam o pai deixava por assim, e nós vemos o que aconteceu com Ofni e Finéias, né? Morreram. E isso é tristeza. Enquanto Samuel, quando mesmo criança, assumiu o papel de sacerdote, né? Uma idade inferior ao que era comum, e a gente percebe que os filhos de Eli não davam valor a esse santo ministério, né? O ministério sacerdotal. E é isso que acontece em nosso meio. E aqui, para finalizar, Testemunho para a Igreja, volume 5, a página 328 e 329, diz assim: ó, os filhos precisam ser ensinados a ser honestos, a ser verazes, sóbrios, econômicos, industriosos e a amar a Deus com todo o seu coração. Isso os educará na doutrina e a admoestação do Senhor e porá seus pés no caminho do dever e da segurança. Então é isso, irmãos. O Senhor quer que nós eduquemos os nossos filhos no caminho dele, a ser honestos, a ser justos, a ser bondosos, a ter pensamentos puros, nós acabamos de ler aqui em Filipenses 4:8, né? A amar o semelhante. Esses princípios são os mesmos que foram ensinados para Adão e Eva, os mesmos que foram ensinados para Abel e para Caim também, né? Eles podem escolher caminhos errados? Podem, né? Mas é a nossa parte. A parte do Pai é ensinar no caminho do Senhor. E aqui, o último texto que eu quero ler está nos Lugares Celestiais, na meditação matinal. Na página 209, diz assim: ó, conservem Cristo perante seus filhos, cantando hinos para a sua glória, buscando em oração e lendo sua palavra, de modo que ele, Cristo, signifique um hóspede sempre presente. Então, o haverão de amar e serão levados em tão íntima harmonia com ele, Cristo, que comunicarão seu espírito, sentirão uma nova relação mútua com Cristo. Então é isso, irmãos, que nós possamos conservar Cristo perante os nossos filhos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus seja louvado. Que nós possamos viver, né, em primeiro lugar, nós adultos, pais e mães, para que possamos criar as crianças nos caminhos do Senhor. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com os irmãos, compartilha com aqueles irmãos que necessitam dessa mensagem, inscreva no nosso canal e clica no sininho. Toda sexta-feira temos uma live da Palavra do Senhor. Irmão Jonathan, poderia dirigir uma oração para nós? Posso sim, meu irmão. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, grandioso Pai, aqui, Senhor, estamos diante de Ti. O Senhor nos deu instruções preciosas, Pai, para que os nossos filhos trilhem o mesmo caminhar do Senhor. Ó Pai amado, temos falhado algumas vezes e pedimos aqui perdão pelos nossos pecados. Amém. Queremos, Senhor,
caminhar, queremos ser exemplos para os nossos filhos. Amém. Exemplos que revelem o Senhor, Pai, que é um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus que é correto, que é santo. Nos ajude, Senhor, como pais, a educar os nossos filhos para o teu reino, Pai. Amém. Ó Pai amado, tantas crianças rebeldes, tantos lares divididos, mesmo dentro da nossa igreja. Ó Pai amado, visita cada um desse lar, Pai, com teu Santo Espírito, toque na mente dessas pessoas, para que eles vejam, Senhor, o caminhar, o que vai acontecer se continuarem seguindo os seus próprios caminhos, Senhor. Ajude-os, Pai, e nos ajude também a seguir aquela trajetória, as pisadas que o Senhor já palmilhou nessa terra. Por favor, Senhor, nós te pedimos e queremos aqui suplicar que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre nós, Pai. Amém. Necessitamos que o Senhor esteja em nós Amém. para nos ensinar, educar os nossos filhos para o teu reino. Eu te Amém. suplico. Abençoe os irmãos que irão ouvir essa lição. E também toque nos seus corações, Pai, como tem feito no nosso. Eu te peço em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Amém.